E eu acho que o que fortaleceu muito essa questão também é que a gente sempre viveu muitas fases parecidas, né? Então, nesse sentido de dois indivíduos, duas estruturas diferentes, mas o que tinha em comum é saber o que quer. Quando a gente viveu essas experiências juntos, a gente sempre esteve no mesmo momento de vida. No Uhum, sentido, acabou o colégio, entrou na faculdade, tá fazendo faculdade trabalhando. uhum. Depois acabou a faculdade, trabalhou muito. Então, a gente sempre viveu as mesmas fases, assim. Então, isso eu também vejo muito que o nosso vínculo cresceu, porque a gente sempre entendeu o momento um do outro. Então, nunca Uhum. teve... Ai, você tá trabalhando demais, não tem tempo. Ai, a gente não consegue sair no final de semana. Não, porque os dois estavam. Então, É. nunca teve essa cobrança nesse sentido, né? Então, a gente sempre cuidou muito, muito de... Acho que é isso, né? De como a gente sabia muito o que a gente queria, a gente priorizava. Então, Uhum. tudo bem se a gente não sair ou não viajar. Tudo bem se a gente não tirar umas férias. E a gente foi Aham. vivendo tudo isso, né? Obviamente, tem todos os pontos, tudo tem os pontos positivos, pontos negativos, e a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu acho que isso também foi uma coisa que ajudou muito a gente a fortalecer, né? Eu não só acredito muito nisso, como eu tenho a minha tese, eu não, assim, não sou especialista de nada, não, mas enfim, é a minha forma de pensar. E quando eu converso com pessoas próximas que me forçam a entrar no. Me dê a sua opinião. Eu digo isso porque foi algo que eu trabalhei muito nos últimos anos e hoje para mim já é comum. Eu me policio em não falar o que eu penso para as pessoas, no sentido, você tem que fazer isso, eu acho isso péssimo. Eu Ninguém também tem que não. nada, cada um faz o que quiser. Uhum. Se as pessoas quiserem a minha opinião, eu falo como se fosse eu, ou trago reflexões dentro do contexto colocado na mesa para que a pessoa encontre seus devidos caminhos, né? Eu acho isso, assim, é, deveria ser uma regra, porque eu passei muitas vezes pelo caminho oposto, de, olha, você tem que seguir esse caminho, esse é o certo, isso daqui é o que serve para você, eu acho isso péssimo. Mas, enfim, eu acredito muito que quando você tá no relacionamento, essa equidade traz uma evolução mais acelerada. Quando você disse, né? Poxa, a gente passou pela faculdade, a gente já morou junto ali, tipo, um ano a No gente tava primeiro ano, a morando gente tava junto. morando junto, É, assim. a gente já, por isso que a gente fala que a gente é casado há 15 anos, né? Antes Uhum. que todo mundo, ué, mas Sim. namorar é porque A gente está junto, né? a Assim. gente tá junto há 15 anos, morando juntos. E enquanto um cozinhava, o outro lavava a louça já, tipo, nos 3 primeiros meses, assim. Uhum. Enfim. Ahn, eu acho isso, não vou dizer um erro, mas não é um erro. Eu acho que são desafios mais agressivos. Uhum. Você ter, por exemplo, 30 anos e você namorar ou você se comprometer com uma pessoa de 18, eu acho que serão criados desafios que podem se tornar desproporcionais aos problemas que um relacionamento já te traz. Uhum. E o relacionamento por si só, ele tem vários desafios. O desafio de você acordar, estar num bom dia, o desafio de manias, o desafio de pensamentos, de objetivo, de pequenos objetivos, e no sentido de esse final de semana tem um show, não sei o que, eu quero ir. A gente nunca foi disso, mas um exemplo, né? Uhum. Eu quero ir, a outra pessoa não, eu quero ficar em casa assistindo o Faustão, sei lá. Tipo, são pequenas coisas que são triviais, mas são pequenos desafios, porque Uhum. você começa a entender que o relacionamento é ceder. Você cede um pouquinho, outra pessoa cede um pouquinho, você se equaliza e você cria, você se sintoniza em uma nova frequência. Uhum. E quando você tem idades distintas, eu acho que isso
mais é um desafiador. plus. Eu acho que é mais desafiador. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente sempre viveu num intensivão o tempo inteiro. Então, de se conhecer muito novo, de morar junto desde esse primeiro ano. Só que o que a gente é hoje também se deve muito a isso. Total. Que quando você tem um relacionamento, um namoro que são de muitos anos e vocês ainda não moraram juntos, vocês vão passar por uma outra fase de desafio, que é essa adaptação de morar junto, que é uma fase realmente desafiadora, porque vocês têm que se acostumar com as manias do outro, se adaptar, ceder, e etc. Nossa, E tem muita como pra coisa, cara. gente foi desde cedo, a gente também estava criando as nossas próprias Sim. manias, porque a gente ainda estava saindo da casa dos pais, estava... Então, a gente viveu isso de forma muito intensiva, muito Uhum. intensa, que trouxe uma maturidade muito mais rápido pra gente. E o fato de você começar cedo, você não tem nada. Exato. Você não tem porcaria nenhuma, Exato, querido. A gente não exato. tinha carro, a gente não tinha TV a cabo, não tinha internet, tinha os melhores Ah, celulares, não tinha as melhores roupas, não frequentava os melhores lugares, aham. não tinha nada. Então já não se tem, já existem menos manias. Uhum. Uhum. Menos ou menos? Menos. Menos, menos. Menos. Existem menos manias. Aham. Então, quando você tem menos manias, você constrói manias juntos. Isso. Então, fica mais fácil. E isso é uma coisa que se perdeu, que assim, eu fico entristecido. As pessoas ao meu redor sabem quando a gente entra no assunto. Essas são duas coisas que eu falo muito, né? A pessoa pontuar de algo. Ah, eu não vou ter filho porque filho dá trabalho. Olha o mundo como tá hoje. Legal, você se considera uma boa pessoa? Me considero. Então tenha a porra de um filho. E ensine o seu filho a ser uma pessoa melhor para que você contribua para a mudança que você enxerga que o mundo precisa. Uhum. E não fique, ai, porque o mundo está uma porcaria. Cara, não fique à deriva, saiba o que você quer, tome iniciativa, faça, crie uma família, dê esse exemplo e mude o ecossistema em torno de você, Uhum. né? Eu concordo. Então, esse é um ponto que eu sempre falo. E o segundo ponto é sobre time, né? Então, eu vou esperar 30 anos para começar a namorar. Legal, cara. Parabéns para você. Você vai ter vivido ali 15 anos, talvez 14, 13, uma construção de manias que aonde você vai se enxergar e vai se conhecer como indivíduo como um mono-indivíduo, Aham. endossando ali a palavra, né? Que foi o oposto de nós. A gente se construiu Construiu a partir a disso, né? partir disso. Então, Sim. nunca existiu o indivíduo Anthony, o indivíduo Tamires, para que depois de que esses indivíduos estivessem cheios, eles se encontraram e apagaram a bagagem, que é o Uhum. que se fala muito, Uhum. né? Olha, você não precisa se eliminar. Uhum. Você não precisa, você deve, né? A psicologia fala muito disso. Pelo amor de Deus, eu não sou funcionada, mas assim, a psicologia é só meu particular, né? Meu entendimento de vida quanto a isso. Mas sempre é dito muito, você precisa sair sozinho, você não precisa abrir mão dos seus amigos, você está num relacionamento, mas você deve ser visto como um indivíduo, taranã, taranã. É tipo, é o indivíduo Anthony com o indivíduo Tamires se relacionando, Uhum. gerando um terceiro indivíduo, o que é um relacionamento. Tipo, pra mim não faz muito É, sentido, mas eu sabe? acho que você puxou um ponto que é isso que eu ia falar. A gente falou de tudo que foi positivo, né? Nessa questão desse vínculo que foi criado por essa estrutura, pelas coisas que aconteceram automaticamente. Mas também tiveram muitos pontos, não vou dizer negativos, mas que exigiram muito mais trabalho da nossa parte de conseguir achar esse meio termo. Sim. Que aí isso é uma das coisas. Então, a gente viveu os dois com esses posicionamentos individuais, né? Com essa estrutura individual, e entramos no relacionamento. Ok, quem é nosso eu dentro desse relacionamento? A gente construiu juntos também.
Então, Sim. que uma principal característica para mim, que é muito clara, que é você sempre puxou muito mais a comunicação do que eu. Eu sempre fui muito mais fechada. Então, eu não falava, eu não puxava. E você sempre que puxou isso. Não, vamos falar. Vamos, pra gente conversar. Então, isso foi uma construção do nosso eu dentro do relacionamento que exigiu um trabalho também. Só que são 15 anos. Desde esse começo, eu acho que a gente teve muito essa característica individual, mas em algum momento a gente também se convergeu para ser um só. Sim. E que também surtiram efeitos negativos e positivos dentro disso. Então, Uhum. eu acredito sim na individualidade dentro do relacionamento, mas não eu acho que nesse exemplo que você quis usar agora, que é bem, talvez extremo. Eu acho que eu fui um pouco agressivo, né? Mas o que eu quis dizer é que eu fiz fazendo um desenho, né? Eu acho que assim, você sai. Eu sou uma pessoa muito visual, vou tentar elucidar aqui. Então, são Anthony e Tamires, certo? A verticalização é o tempo. Então, passamos em tempo. 15 anos, chegamos aqui. Essa pirâmide de tempo de 15 anos é uma evolução individual para que você chegue para que você converja ali e se torne um indivíduo que não vai perder esses 15 anos, né? Eu viraria de ponta cabeça isso. Então, eu acho que a gente, de certa forma, a gente passou os 15 anos juntos e chegamos aqui. Hoje a gente tem personalidades privadas, onde temos as nossas individualidades, né? Que Uhum. é extremamente saudável. Exatamente. Eu É acho que esse era o sim, ponto que eu acho que a gente também construiu a partir de todo esse começo, de todas essas definições, problemas e pontos positivos, tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso que a gente tem hoje, que é a gente é muito bem posicionado dentro do nosso relacionamento, a gente é muito claro com as coisas, mas a gente também tem a nossa individualidade muito bem posicionada também. sim, Então a gente sabe a gente sabe ter você ter o seu tempo, eu ter o meu tempo, ter o tempo juntos. Então, sim, hoje a gente faz isso de forma com bastante fluidez. sim. Mas o que eu vejo a gente, desde o começo, eu acho que a gente foi para o caminho individuais, a gente foi passando o tempo, a gente virou um só, e aí vieram os problemas Chocamos. impositivos em relação a isso. Que se a gente for ver o relacionamento como uma instituição, como empresa, ele quebrou. A O gente quebrou. compliance foi demitido, Exato. a Aos, auditoria avisou, mas exato. foi Que a soterrada. gente quebrou duas vezes. Que a gente quebrou aos 3 anos de relacionamento, porque a gente Sim, ainda estava muito novo. A gente ainda tinha muitas construções sobre relacionamento que a gente não tinha definido, ainda não tinha estabelecido. quebramos por individualidade, Quebramos aos 3 anos. será que foi? Talvez, eu acho que pode ser da individualidade. Então, aí a gente veio a primeira pancada de entender, né? O quanto isso aqui tá sendo bom, não tá sendo bom, tá evoluindo, não tá evoluindo, tá indo pra algum lugar. Porque mais uma vez, voltando à nossa essência, que a gente sempre soube o que quer. Então, a gente não faria alguma coisa só pra empurrar, só pra levar. O nosso relacionamento Não, também deveria ter um objetivo e saber o que quer dentro daquilo. Então, a sim, gente sempre, acho que, mesmo não se falando claramente sobre isso naquele momento, eu vejo agora, a gente falando sobre isso agora, que esse foi um ponto também muito importante. com certeza. Que nunca foi pra gente, pô, se não tá feliz, não tá. Então, vamos fazer outra coisa, porque Você sempre foi mais essa pessoa, né? Eu não. Não. mas aí eu acho que, beleza, aí veio a quebra dos 3 anos e aí a gente voltou muito mais claro e fortalecido. Então, é isso? É isso. Beleza, então vamos. Bora. E aí a gente começou Deu tração. exato, a andar de novo ali e ir se fortalecendo dentro disso. Mas aí enquanto a gente cria um relacionamento, a gente também está se construindo, né? E se fortalecendo como ser humano. Então, a gente também vai mudando nesse tempo todo.
Eu vi essa semana um corte da mulher que é fundadora do Nubank. Tá, É fundadora, eu acho. E ela falava assim, eu sinto que eu estou no terceiro casamento com meu marido. Ela é casada desde sempre com ele. tá. Pelo que eu entendi, né? Faz todo sentido. Mas ela falou, eu sinto que a gente tá no terceiro casamento. Sim, Com a mesma pessoa. Eu falei, sim, cara, aí quando me bateu, realmente, eu acho que eu também sinto isso. Eu acho que a sim. gente fez isso e reconfigurou. Não, tem que melhorar aqui. Tem que fazer aqui. Vamos fazer uma revisão? Tem que fazer manutenção. Tem que colocar de novo. E eu Demite todo mundo, sinto... concordata. Vai. Exato, exato. Então, eu acho que a gente construiu muito isso, né? Aham. Eu... Você usa uma terminologia que entrou na minha vida e eu acho que facilitou a interpretação indireta de algumas coisas e sua também, que que são os acordos não ditos, né? E eu acho que esses acordos, eles estão muito alinhados com os nossos valores, que é algo que eu bato muito, né? Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, devia ter meus 9, 12 anos, e eu estudava no colégio público, e assim, é a realidade de quem já estudou no colégio público, você sabe, né? É, a molecada, porra, vai pra educação física, a quadra é área aberta, tal. Aí, dependendo da região que você tá, na minha região, no bairro que eu morei, tipo, tinha muito traficante ali na região, então tem sempre um que é amigo do outro, ou sobrinho, ou primo, ou não sei o que, tá ali, sempre oferece alguma coisa, e aí a molecada pela onda vai lá e se aproxima, consome uma droga e, enfim, e tá dentro daquilo, né? E eu lembro que o meu pai, ele, para mim nunca, os meus núcleos sempre foram diferentes, mas o meu pai, com a sabedoria que ele tinha, ele já vislumbrava isso e ele já, da forma dele, ele já me blindou. E eu lembro que ele falava assim, né? Filho, sempre que você tiver em uma situação aonde você se questionar, não questione só você, questione o seu pai. Não precisa vir falar comigo, mas pense: se eu estivesse com você e você me perguntasse se você deve ou não fazer aquilo, o que eu te responderia? Se você ainda tiver dúvida, não faz naquele momento, traz para mim. E aí, para completar, ele falava assim: se você quiser muito fazer aquilo, o pai faz junto com você. Independente se for certo ou se for errado, o pai faz com você. Então, eu cresci muito com esses questionamentos, né? Com essa cognição de... Eu sou uma pessoa extremamente exagerada e impulsiva, né? Impossível não, intenso. Intensa. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui, eu acho que blindar essa minha inocência, vamos colocar assim, de, não faz mal, através do questionamento. E eu só agreguei de 3 formas. Pergunte ao pai, pergunte a seus valores e pergunte à sua mente mestra. Esse, para mim, são os 3 pilares que até hoje eu utilizo, né? A mente mestra eu uso muito com a empresa, então eu sempre sento na minha mente mestra e converso com os meus indivíduos. O meu segundo são os meus valores, então eu pergunto sempre para os meus valores, eu devo fazer isso ou eu não devo? Que são ali os acordos não ditos. Então, poxa, eu, sei lá, fui almoçar com alguns amigos e isso emendou numa coisa que foi para outra, tal, 2 horas da manhã eu tô na rua. Eu, como indivíduo, sendo a pessoa que eu sou, eu posso estar ali, mas eu devo? Se eu devo, se faz bem para mim naquele momento, o que eu devo fazer no contexto? E aí eu vou questionando os meus valores, eu vou questionando a minha egrégora para que eu consiga chegar em um denominador e não afete as pessoas que estão ao meu redor, como a minha esposa. Então, minimamente, eu mando uma mensagem, eu ligo, eu falo, pô, vem me encontrar, ou
Ou, ó, chego em tal momento, compartilhe a localização em tempo real, eu estou ativo, para que eu também possa trazer a segurança para construir um relacionamento onde seja uma outra coisa também que paira é sempre você diria que eu fiz algo? Ou aquela pessoa, aquele indivíduo, por exemplo, é, é natural dizer que você passou na rua e viu a Abílio Diniz empinando pipa? Ou seja, o Abílio Diniz não empinaria pipa, né? Uhum. Então, por quê? Pelo indivíduo, pela personalidade, pelo que você conhece dele. Uhum. Então, se disserem para você que o Anthony estava em uma situação fazendo alguma coisa, como você se sentiria sobre Você isso? acha que. Eu entendi, você está colocando como se a imagem que você tivesse construído não condiz com alguma coisa Que eu poderia ou não estar que fazendo? poderia ou não fazer. Uhum. Exato. Então eu sempre me coloquei nesses papéis ali para que fosse coerente para mim. Então seria honesto para mim. Enfim, eu acho que aí a gente acaba indo um pouco para autoconhecimento ali, Sim, sim. mas acho que tem tudo a ver com autoconhecimento de relacionamento, né? Uhum. Que ainda está atrelado ao objetivo. Se você tem um objetivo, você tem uma conduta, você tem seus valores individuais e coletivos, você dificilmente vai errar. E pode errar, mas dificilmente você vai Exato, errar. exato. Mas eu acho que quando a gente entende isso também, de a individualidade no sentido de querer ser melhor, de querer ser uma pessoa que traz muito isso, né? Um relacionamento são duas pessoas que têm uma bagagem gigantesca. Independente se a gente tivesse 17, 18 anos, a gente já tinha a nossa bagagem. A gente já tem os nossos traumas, a gente já tem os problemas internos que a gente tem que resolver a gente com a gente mesmo. E quando a gente esquece de lidar com a gente mesmo, mesmo dentro de um relacionamento, a gente tá condenando o relacionamento. Total. Porque se eu não resolvo comigo os meus pontos, os meus traumas, os meus gatilhos, eu vou sempre projetar isso no relacionamento, que é a pessoa que está mais próxima de você, né, o tempo inteiro. Uhum. Então, essa individualidade no sentido de querer ser melhor também traz uma força para o relacionamento que te dá muito mais longevidade. Eu acho que todo esse tempo que a gente está junto, a gente construiu muito isso também. Eu acho que a gente bateu muito a cabeça, eu acho que teve todos os pontos positivos e negativos dentro disso. A gente foi evoluindo, mas isso é um ponto também que eu identifico como uma força nossa, de cada um, isso aqui é seu. Então, resolve isso aí com você, isso aqui é Sim, meu, deixa eu resolver sim, isso aqui sim, sim, comigo. sim, sim, E aí sim, a sim. gente conversa de novo, a gente se alinha de novo. Uhum. Então, isso também traz deixa parrudo, né, no Sim, relacionamento. total.